Bem no coração da floresta amazônica, existe um desafio que pouca gente imagina e que coloca produção e preservação em rota de colisão. O problema é uma teia gigantesca e emaranhada de cipós. Vamos dar uma olhada no custo real disso. Olha só, essa citação vem de um estudo científico brasileiro e é um nosso ponto de partida. A ideia é a seguinte: para fazer um manejo florestal que seja de fato sustentável, é preciso cortar os cipós que ligam uma árvore na outra. Sabe por quê? Para evitar um efeito dominó. Assim, quando uma árvore cai, ela não leva um monte de outra junto com ela. Isso diminui o desperdício e, claro, os acidentes. E aqui está o pulo do gato. Ok, então a gente já entendeu que cortar é necessário. Mas como? Qual é o jeito mais eficiente, o mais barato e principalmente o que tem o menor impacto ecológico? Foi exatamente isso que o estudo brasileiro decidiu investigar. Para a gente chegar na solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. E no centro de tudo estão eles, os cipós, ou como os cientistas chamam, as lianas. Eles são fundamentais para a vida na floresta, mas ao mesmo tempo são um obstáculo e tanto para a extração de madeira, mesmo sustentável. É aqui que o conflito aparece. Por quê? Por um lado, os cipós são tipo as avenidas e os restaurantes da floresta para muitos animais. Mas por outro, essa rede toda transforma a derrubada de uma única árvore num evento que pode ser super destrutivo e até perigoso para quem está trabalhando ali. Ou seja, prejudica a própria ideia de sustentabilidade da operação. É aí que a ciência entra em campo, literalmente. Lá na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará, um grupo de pesquisadores decidiu colocar 4 métodos diferentes de corte de cipós à prova, um do lado do outro, para ver na prática qual deles era o melhor. E a coisa foi séria. O experimento foi bem robusto, 4 áreas enormes, cada uma com 96 hectares, e uma estratégia diferente aplicada em cada uma. O objetivo era bem claro, parar de achar e começar a ter dados concretos para dizer qual é a melhor abordagem. Então vamos conhecer os competidores. O método 1 foi o cirúrgico, focado em cada árvore importante. Já o método 2 foi o força bruta, limpando áreas inteiras de cipós. O método 3 pensou mais na segurança, limpando também o caminho da queda da árvore. E por fim, o método 4, que foi o mais focado de todos, pensando só no que ia ser colhido imediatamente. 4 lógicas bem diferentes em jogo. Bom, agora chegamos na parte que todo mundo estava esperando, os resultados. O que será que os números mostraram? A pesquisa se concentrou em 2 coisas essenciais: quanto custou para aplicar cada método e quão rápido as equipes conseguiam fazer o trabalho. Mas antes de mostrar o gráfico, vale a pena a gente pensar um pouco. Qual dessas estratégias parece que vai dar mais trabalho e, por consequência, custar mais caro? Aquela que limpa tudo sem dó ou aquela que é mais seletiva? E os dados não mentem. A abordagem de limpar tudo realmente custa caro. Olha só, o método 2, o zoneado, foi de longe o mais custoso. Quase $13 por hectare. Isso é praticamente o dobro do método mais barato. Uma diferença brutal. Ok, custo é uma parte super importante da história. Mas e a outra? A velocidade, a eficiência da operação. Em outras palavras, quantos hectares a equipe conseguia limpar por hora? E é aqui que a história tem uma virada de roteiro. É uma inversão completa. O método mais caro, lembra? O M2? Pois é, ele também foi o mais lento de todos, com a equipe cobrindo só 1 hectare por hora. Já o M4, o mais barato, foi o mais rápido, disparado, mais de 2 hectares por hora. Com base nesses números de custo e de rendimento, não tem nem o que discutir. O estudo apontou um vencedor claro, um campeão por nocaute, e provou que, nesse caso específico, fazer menos foi muito, mas muito mais eficiente. O grande campeão foi o M4, que se destacou com o menor custo de todos, só $6,35 por hectare. Agora imagine essa economia em milhares de hectares de uma área de manejo florestal. O impacto financeiro é gigantesco. E esse número aqui, ele mostra a eficiência de um jeito brilhante. Com um rendimento de mais de 2 hectares por hora, o M4 permitiu que a operação simplesmente avançasse no dobro da velocidade do método mais lento. É um ganho de produtividade enorme. Então, o ponto crucial é este. A vitória do M4 não foi só sobre economizar dinheiro e tempo. O mais incrível é que, por ser um método mais seletivo, ele também foi o que menos mexeu com o ecossistema. Ele resolveu o problema da operação e, de quebra, preservou ao máximo o papel ecológico dos cipós no resto da floresta.
E a conclusão deste estudo, na verdade, vai muito além do corte de cipós. Ela ensina uma lição fundamental sobre sustentabilidade e sobre como a gente pode gerenciar os recursos naturais de forma mais inteligente. A ideia central fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem uma abordagem de força bruta, que trata a floresta como se fosse uma coisa só e acaba sendo cara, lenta e mais prejudicial ao meio ambiente. E do outro, uma abordagem de precisão cirúrgica, que é mais barata, mais rápida e, no fim, ecologicamente muito mais inteligente. No final das contas, o que esse estudo prova de forma brilhante é que eficiência econômica e conservação ambiental não precisam ser inimigas. Muito pelo contrário, a chave não é a força, é a inteligência. É usar a informação correta para fazer uma intervenção mínima e conseguir o resultado máximo. E é essa reflexão que fica. A lição que veio lá da floresta do Tapajós pode ser aplicada em muitas outras áreas. Onde mais uma abordagem focada, precisa e inteligente poderia superar a força bruta, trazendo benefícios tanto para as operações humanas quanto para o planeta? Fica aí a pergunta.